Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma análise aqui do meu canal Bruno Cripto BR. Bom, vamos comentar essa movimentação forte de alta do Bitcoin. Bitcoin que veio buscar o objetivo que eu venho monitorando com vocês já desde a semana passada, a região dos 56.900 dólares, e esse objetivo foi atingido rapidamente depois do rompimento ali do ponto gatilho, a região dos 53 mil. Só que hoje eu quero trazer na análise o viés em relação ao TRDR. Não sei se a maioria que está assistindo este vídeo esteve presente em um dos vídeos que compartilhei na semana passada sobre o TRDR. Eu também trouxe conteúdo sobre ele lá no meu grupo do Telegram. Inclusive, se você não faz parte, convido você para participar. Panorama Bruno Cripto no Telegram, eu vou deixar o link aqui nos comentários. E se você também não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever e deixa aquele like, tá? Então, eu quero trazer uma visualização aqui sobre o TRDR, né? Uma análise levando em consideração o Order Book Depth Overlay, que são esses gradientes, né? Verdes e vermelho no gráfico. Eu trouxe isso para vocês na semana passada, o que acabou se concretizando, demorando um pouco mais do que eu esperava. Na semana passada, quando eu trouxe uma análise do TRDR, eu mencionei que a gente poderia ver um movimento para buscar liquidez, né, que a gente precisava de liquidações. Essas liquidações aconteceram, né, quem foi liquidado foi os vendidos, esse indicador aqui embaixo me sinaliza. Então nós tivemos aí de ontem para hoje mais de 50 milhões de dólares de quem estava apostando na queda sendo liquidado, e aí com isso o preço do Bitcoin deu essa disparada. Lembrando que quando eu trouxe esse viés pela primeira vez, eu mencionei que a gente poderia ter uma busca por liquidez em dois lados. E aí a gente não sabia o que poderia acontecer primeiro, seja um cenário, a liquidação dos shortados para depois acontecer um movimento de alta, ou a liquidação dos vendidos com uma queda para depois, ou uma liquidação, né, na verdade, dos comprados para acontecer uma queda e depois o preço subir. O que geralmente acontece é que quando tem a liquidação de um dos lados, o preço vai para o lado oposto. Então, quer dizer, quem foi liquidado de ontem para hoje foi os shortados, então o preço foi para cima. Quando acontece a liquidação de quem está apostando na alta, de quem está long, o preço vai para baixo. E aí, na sequência, a gente vê um movimento para o lado, para o outro lado, para o lado oposto, tá? Então, seguindo essa análise, esse viés, o que a gente pode ver aqui agora? Como aconteceu a liquidação de quem estava apostando na queda do mercado, o preço foi para cima, agora sim vai vir a queda desses shortados que estavam esperando, né, por essa correção de mercado. Esses shortados estavam apostando na queda, agora vai vir essa queda que eles estavam esperando. Então, é provável que agora a gente veja o Bitcoin devolvendo parte desse movimento de alta. Esse é um viés. Outro viés que eu quero trazer aqui para vocês trazendo uma análise do Order Book. Então, falei sobre, vou até limpar aqui para a gente fazer uma análise juntos. Eu falei sobre as liquidações e agora vamos falar sobre o Order Book. Recapitulando que em uma das análises também na semana passada, eu mostrei por que o Bitcoin poderia continuar subindo sem grandes correções com uma sua máxima histórica. Porque basicamente não existe volume acima, né, naquela região ali dos 49 mil dólares. E aí eu trouxe para vocês aqui dentro do TRDR esse indicador que mostra para mim onde estão os níveis com interesse, compradores e vendedores, né? E os gradientes vermelhos sinalizam as regiões com vendas de Bitcoin. Na minha configuração, mais de 100 Bitcoins apostando 100 Bitcoins alocados na queda. E os azuis, verde água, são de quem estão fazendo posições compradoras. Então, o que eu estou fazendo aqui, basicamente? Estou olhando para a antiga máxima histórica, né, e traçando linhas nos pontos, nos gradientes daquele momento, né, onde você teve bastante pressão vendedora naquele momento, para encontrar os níveis de resistência, já estou sinalizando aqui para vocês com as linhas vermelhas, e também os possíveis níveis de suportes, como esse gradiente aqui, veja só, nessa faixa vou deixar marcado o suporte com uma linha branca, 51.900 dólares, né? Na verdade, também tem um outro nível aqui, nesse nível dos 53.300. Então, isso traz um insight para a gente, né? Aonde a gente pode esperar o Bitcoin em um contexto de uma correção, que seria o movimento esperado agora, depois que esses 50 milhões de shortados foram liquidados, né?
Então, a gente poderia estar vendo o preço agora vindo aqui nesse nível que eu acabei de sinalizar no gráfico, então, utilizando o order book entre 53.400 dólares aproximadamente, tá? E os 51.900. E aí, esse nível também, veja só, vai ser um famoso pullback, né, no nível de resistência rompida, quando a gente passa aqui, ó, deixa eu pegar exatamente os valores, 53.400, vamos marcar, atualizar a análise do TradingView, 53.400, levando em consideração a indicação do TRDR, né? Então, esse é o primeiro nível de suporte, e o outro nível é 51.900 dólares. 51.900 dólares, vamos colocar mais uma linha aqui. Então, ó, atualizei os níveis de suporte no TradingView, levando em consideração as regiões sinalizadas pelo TRDR, tá? Então, Bitcoin, após ter atingido esse alvo, pode vir aqui buscar essa região antes de continuar subindo. Que, lembrando que agora você apostar e esperar por correção, né, é totalmente contra a tendência, né? Então, o Bitcoin chegou nesse alvo, ele pode corrigir aqui para depois continuar subindo. Esse é o cenário perfeito para você que está de fora e quer se posicionar, para você que realizou uma parcial agora, já que o Bitcoin atingiu esse alvo, né? E aí você quer achar um outro momento para se posicionar. Talvez agora você esteja saindo de algumas altcoins e queira saber o melhor momento de voltar para alguma altcoin. Lembrando que a dominância do Bitcoin também está indo para o lado aí, acompanhando a movimentação do Bitcoin, também está subindo, o que deixa, novamente, aquele cenário mais estratégico para o BTC. E aí o que nós queremos ver agora? O Bitcoin lateralizando de novo, né? E a dominância caindo, que é um comportamento que o Bitcoin vem fazendo desde lá do início do ano. Veja só, ele sobe, lateraliza, aí depois ele sobe, lateraliza e continua subindo. Então é esse comportamento que nós vamos ter. Então o Bitcoin agora disparou, pode subir até um pouco mais, lateralizar, e aí depois as altcoins vão acompanhando esse movimento. Então por hora só algumas altcoins estão acompanhando esse movimento aqui, tá? Então, por hora eu vejo uma maior probabilidade do Bitcoin revisitar esses níveis marcados com as linhas amarelas, mas, como a gente sabe, né, o Bitcoin pode surpreender continuando seu movimento de alta sem mais correções. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou marcar, então, nós descobrimos um alvo intermediário aqui, né, ó, 62.000 e 68.700. Então, eu vou marcar esse alvo aqui, ó. Um próximo alvo para o Bitcoin vai ser, então, 62 mil dólares. Vamos marcar aqui em verde no gráfico. E 68.700. Então, antes da máxima histórica, 68.700. Tem esses alvos aí pro Bitcoin. Na verdade, é só ajustar essa linha da máxima aqui, ó, 68.700. Então, temos aí mais dois alvos para o Bitcoin agora. E esse nível aqui, agora é resistência para o preço. Novamente, um ponto gatilho aí para o Bitcoin. Por hora eu não considero tanto esse aqui como um gatilho, tá? Eu preciso ver mais indicações de que esse nível realmente é uma resistência. Talvez aí na análise de fechamento eu consiga trazer uma visão melhor sobre isso. Ok? Então, vou até adicionar mais um suporte aqui, ó. 3 níveis de suportes que o Bitcoin pode testar. Esse último nível testando a média de 9 períodos. Então, são 2 níveis levando em consideração o order book do TRDR e um nível levando em consideração a média de 9 no gráfico de 4 horas. Para você que está de fora e quer se posicionar, esses são os 3 níveis estratégicos. Vamos de uma análise de INJ solicitada por um de nossos inscritos. Lembrando que eu vou sempre olhar os comentários de vocês, tá? Para trazer uma análise de altcoins. Então, podem comentar quais moedas vocês gostariam de uma análise. Ó, a INJ está indo testar essa linha de tendência de baixa, pode fazer esse rompimento, né? Na verdade, é de alta probabilidade que ela faça esse rompimento, especialmente na hora que o Bitcoin dá uma lateralizada e a dominância voltar a corrigir. O melhor ponto para se posicionar já passou, que foi ali embaixo, nos 31 dólares, o mais próximo possível da média de 100 dias, né? É o ponto mais estratégico para se posicionar. Então, agora o ideal é você aguardar uma das duas coisas que tem de acontecer. Ou o preço corrigir nesse nível de suporte, caso não consiga fazer o rompimento da LTB, que aí seria um reteste nessas duas linhas. Ou agora você espera o preço romper e aí você aguarda a confirmação de rompimento, que seria ou uma retração de Fibo, ou um pullback na região rompida, ou a retração do preço nas médias. Se você não entendeu isso, tem um vídeo aqui no meu canal
onde eu falo sobre 3 formas de confirmar rompimento. Dá uma olhada nesse vídeo que ele vai te ajudar. A partir desse rompimento, o INJ tende a buscar novas máximas, tá? Porque ela faria um pivô de alta lá nos $45 e a gente pode projetar essa nova máxima traçando uma extensão de Fibo, levando em consideração esse movimento aqui, né? E aí a gente tem alvo em 0,5, que seria a primeira nova máxima, posteriormente em 0,68 e um alvo mais de médio prazo em 100% da extensão. Tem NJ com potencial alvo aí, uma potencial nova máxima nos $82, né? Então uma possibilidade de valorização bem interessante. E para fechar, Ethereum continua, né, no seu movimento ascendente depois de ter rompido o pivô. Então continua olhando para esse alvo que eu já venho compartilhando com vocês há algumas semanas lá nos $3.500. Agora é menos provável dela buscar esse segundo nível de suporte, né? Então, Ethereum tende a continuar sua trajetória de alta rumo a 3.500. Níveis interessantes para compras fracionadas estão destacados no gráfico com as linhas amarelas. Perfeito, pessoal? Então, Bitcoin segue aí subindo de forma exponencial, tende a continuar subindo. Qualquer correção agora, 4 horas, diário, é apenas correção para a continuação desse movimento, tá? Então não perca a oportunidade de se posicionar caso um desses níveis sejam atingidos. Vejo vocês então em um próximo vídeo. Não esqueçam de deixar aquele like e de se inscrever no canal.